Grande abraço pra você que tá ligado na Goa. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da segunda divisão. Mais uma rodada do retorno e se iniciou e já tá perto de terminar. Inclusive, é a 21ª rodada, a segunda depois da virada aí de turno. Iniciada na quinta-feira, com jogos na sexta, também no sábado e fechando no domingo. Tivemos aí, você vai deixando o seu like, né? Antes de a gente falar da rodada, você vai deixando o seu like aí, bem importante pra gente. Se inscreva no nosso canal também, vamos botar uma meta de 200 likes para o vídeo. A rodada que começou, rodada 21, começando na quinta-feira, vitória do Ituano. A segunda seguida pra cima do Operário, 2-1. O Ituano, aliás, ganhando posições na tabela de classificação, ficou um tempão na vice-lanterna e agora começa a pensar em sair da zona do rebaixamento, como não. É o trabalho do Alberto Valentim começando a dar certo. Demorou bastante para engrenar, quem sabe pode ser a retomada e a remontada do Ituano na Série B. Na sexta-feira, Ponte Preta e Goiás empataram por 1-1. A Ponte buscava a 7ª vitória seguida no Moisés Lucarelli. Aliás, a Ponte é a 4ª melhor campanha dentro dos seus domínios. Uma homenagem aí clara à Ponte Preta no nosso vídeo dessa 21ª rodada, né? Também na sexta-feira o Vila Nova bateu o Sport pelo placar de 2-0, confronto direto. Ponte Preta e Goiás também é um confronto direto, duas equipes que estão na parte do meio da tabela. Vila Nova e Sport um pouco mais acima e deu Vila, que colou no G4, só não conseguiu entrar porque o América não perdeu, conseguiu arrumar um empate com o gol do Alê contra a equipe do Novo Horizontino, empate por 1-1 no Jorge Ismael de Biase. Também na sexta-feira, Novo Horizontino 11 jogos sem derrota, a maior sequência de invencibilidade do campeonato no momento, e o América Mineiro com 8 jogos sem perder para ninguém, duas das melhores equipes do campeonato, não à toa ocupam o G4, né? Nesse sábado na Arena Condá, o Guarani meteu 4-0, Lanterna vivendo, acreditando muito na permanência na Série B, batendo a Chape por 4-0 ainda na Lanterna, o Bugre, mas começa uma reação, evidentemente, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, então o Guarani aí que fez 9 pontos nos últimos 12, então é o Bugre pensando aí em escapar da Série B, com certeza iniciando a sua arrancada que precisa para esse segundo turno realmente. Na Vila Belmiro, deu Avaí, 2-0 no Santos, quebrando a sequência do Peixe, vinha aí de 10 jogos sem perder, perde agora e logo em casa contra o Avaí, que também é uma equipe que luta por acesso para a Série A. O Avaí que ficou 9 jogos sem vencer, caiu muito na tabela, já tinha sido líder há um tempo atrás, agora emenda 2 vitórias seguidas e volta a pensar em G4. No Castelão, o jogo que definiu o novo líder, Mirassol, o Leão, venceu o Ceará pelo placar de 2-1 com o gol do Léo Gamalho de pênalti lá pro finalzinho do jogo, já na casa dos 50 e tantos minutos do segundo tempo, deu Mirassol 2-1. Essa vitória garantiu o time de São Paulo na liderança, um novo líder pela primeira vez, líder na Série B dessa temporada, o Mirassol ultrapassando o Santos. Na Arena da Amazônia deu Amazonas 2-0 no CRB, se afastando ali de zona do rebaixamento e pensando talvez aí em coisas melhores pro restante do campeonato. A gente tem também na ressacada Brusque contra Curitiba, domingo 4 da tarde, e para fechar às 18h30 tem Botafogo e Paysandu no estádio Santa Cruz. Então esses 2 jogos no domingão, fechando a rodada 21. Vamos para a classificação da Série B. Liderança do Mirassol, novo líder, 38 pontos. O Mirassol tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos, são 16 pontos nos últimos 18 disputados. É o novo líder do campeonato, pela primeira vez líder da Série B na temporada. Segundo lugar, o Santos tem 37, pelo menos manteve a vice-liderança mesmo com a derrota aí para o Avaí. O Santos, que vinha 10 jogos sem perder, perde e logo em casa e para um adversário direto na luta pelo acesso para a Série A. O Avaí está 6 pontos atrás do Santos. O Santos chegou a ter 6 pontos de frente aí pro quinto colocado, agora tá vendo essa vantagem diminuir, caindo aí para 4 pontos nesse momento para o quinto colocado, ou seja, o Santos chegou a ter uma gordurinha nessa sequência de 10 jogos invencíveis e agora perde essa vantagem toda que tinha, ainda tem alguma ali para defender. Terceiro lugar, o Novo Horizontino, também 37, tem uma vitória a menos, são 11 vitórias do Santos, 10 do Novo Horizontino, mais o time do interior tem aí 11 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 5 empates no período. Quarto lugar, o América Mineiro, 34, também tá 8 jogos aí sem derrota, são muitos empates, é verdade, nesses 8 jogos são 6 empates e 2 vitórias, mas tá sendo suficiente pro Coelho ficar aí no G4. Agora o Vila diminuiu essa vantagem para 1 ponto só, o América tem 34, o Vila Nova 33, o Vila que venceu o confronto direto contra o Sport na sexta-feira no Oba, é a melhor campanha como mandante do campeonato e chega aí aos 33 pontos. Tem uma vitória a mais que o América, mas tem 1 ponto a menos, né? Por isso segue na 5ª colocação do campeonato.
É o Vila voltando a vencer e conseguindo aí ameaçar as equipes de cima. Sexto lugar, o Sport, 32 pontos, e é aquela velha história do Sport. Ele perdeu na rodada, é verdade, pro Vila Nova, não tem mais a melhor campanha em pontos perdidos. Agora ele tem, na verdade, junto, né, com o Mirassol ainda é a melhor campanha. O Sport tem 2 jogos a menos do que as equipes que estão acima. Ele poderia ter até 38 no máximo, que é exatamente a pontuação do Mirassol na primeira colocação. Então o Sport e o Mirassol são as melhores campanhas por pontos perdidos. Sétimo lugar, o Avaí, 31 pontos, 2 vitórias seguidas, hein? O Avaí ficou 9 jogos sem vencer, agora venceu 2 jogos e começa a pensar em G4 mais uma vez. O oitavo lugar, o Goiás, 29, conseguiu ultrapassar o Operário e o Ceará na rodada, conseguindo ganhar e como perdeu uma posição para o Avaí, né? Acabou ganhando uma no resumo geral, tá em oitavo lugar. Nono aparece o Ceará, também 29 pontos. Aliás, Goiás, Ceará e Operário, essa trinca aí com 29 pontos. A diferença entre eles se dá pelo saldo de gols. O Goiás tem saldo 7, o Ceará tem saldo 5 e o Operário tem saldo 1, mas bom destacar que Goiás e Operário têm um jogo a menos em relação ao Ceará. O Goiás tem um jogo atrasado contra o Amazonas e o Operário tem um jogo adiado contra a equipe do Sport. Esses 2 jogos referentes ainda ao primeiro turno. A gente desce na classificação e vê a Ponte Preta em 11º lugar com 28, voltou a empatou inclusive com o Goiás, do Moisés Lucarelli. 12º, o Amazonas, com 27 pontos. O Amazonas também em franca ascensão no campeonato, já deixou para trás CRB, Curitiba, Paysandu e começa a se estabilizar no meio da tabela. 13º, o CRB, 24 pontos. 14º, Curitiba, também 24. 15º, o Paysandu, que joga no domingo, tem 24 também. Diferença entre eles aí em número de vitórias em relação ao Paysandu, que tem uma a menos para CRB e Curitiba, e o CRB tem um saldo melhor do que o Coxa, por isso vai à frente na 13ª colocação. 16º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto, que aparece com 22 pontos. O Botafogo tem uma grande chance nessa rodada de abrir uma ótima margem para a zona do rebaixamento, abrir 6 pontos de frente em caso de vitória. Ele enfrenta o Paysandu no estádio Santa Cruz no domingo. Zona de rebaixamento tem o Ituano com 19 pontos. Ituano pela primeira vez conseguindo ultrapassar Chapecoense e Brusque, ganhando 2 posições, sai da vice-lanterna e vai para 17º e começa a pensar em sair da zona do rebaixamento. Tá a 3 pontos só do Botafogo. 18ª Chapecoense tem 19 também, com uma vitória menos do que o Ituano. 19º Brusque, 19 também, com uma vitória menos do que a Chape, né? O Ituano tem 5 vitórias, a Chapecoense tem 4, o Brusque tem 3. Lanterna do campeonato segue o Guarani com 17 pontos, mas a gente precisa falar do Guarani. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, 9 pontos somados nos últimos 12 disputados. O Guarani com uma campanha de time de G4, né? Pelo menos nesse recorte, evidentemente, das últimas 4 rodadas. O Guarani tem muito para percorrer se quiser permanecer na Série B para a temporada 2025. Vamos aos principais artilheiros da segunda divisão. Anselmo Ramon, do CRB, tem 9 gols. Ele é o principal goleador, mas agora tem companhia com 9 gols também. O Caio Dantas, do Guarani, fez 2 gols na goleada do Bugre para cima da Chapecoense. 7 gols para o De La Torre, do Mirassol. Também tem 7, na verdade já com 6 gols, Marcão Silva, o volante do Goiás. Henrique Almeida, centroavante do Vila Nova, também aparecendo com 6 gols. Fabrício Domingues, uruguaio do Sport Recife, 6 gols para ele. Também com 6, Gé, da Ponte Preta. Eric Pulga, do Ceará, tem 6 gols também. Guilherme, do Santos, também está na lista. E agora sim, pra gente fechar, o Fabinho, do América Mineiro, e vai ter mais um atleta nessa listagem, o Gustavo Coutinho, centroavante do Sport Clube Recife. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, já perto de se encerrar, faltando apenas 2 jogos, os 2 a serem realizados no domingo. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, vamos buscar a meta, hein, de 200 likes. Um grande abraço, até a próxima.